Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Pamela Malva da Aventuras na História, trazendo mais uma entrevista incrível para vocês. Dessa vez a gente trouxe a professora Ana Maria Ramos Estevão para falar do novo livro dela, que é Torre das Guerreiras e Outras Memórias, que é sobre as memórias que ela tem durante a ditadura militar. Então, Ana, queria te agradecer muito você ter vindo falar com a gente, aceitar nosso convite. É uma honra enorme falar com você. Então, obrigada de verdade. Para mim também é uma grande, não só honra, mas sensação de dever cumprido, poder estar divulgando e contando essas histórias todas para o público, além dos leitores. Né? Sim. E eu também agradeço. A gente fica muito pelo feliz. Convite. Ana, eu queria começar do que pode ser um dos começos dessa história, que é te perguntando como era o seu dia a dia durante a ditadura militar. Eu queria te perguntar como foi isso, como você entrou em contato com esses movimentos. Você entrou por escolha própria? Imagino que sim, mas alguém te indicou? Como foi esse processo? Então, é uma história, eu acho que ainda se repete até hoje. Em geral, você acaba sendo chamado a participar desses partidos, organizações e grupos políticos de esquerda, né? Sim. A partir de alguma atividade que você exerce, não necessariamente política. Eu era da Igreja Metodista, quando eu era criança e adolescente, né? Quando a minha família veio de Alagoas para São Paulo, a gente mudou de religião também, como era bem comum nessa época, deixou de ser católico, foi ser metodista. E eu fui estudar no Instituto Metodista, que era um lugar que formava missionárias da Igreja Metodista, isso em 1966. Mas assim, a minha família já tinha um pouco uma tradição de ser de esquerda. Não de esquerda militante, mas assim, o meu pai era da região de Palmeira dos Índios e o meu avô era meio aparentado com a família do Graciliano Ramos. Então eu cresci ouvindo que que era legal ser escritor e ser comunista. Então isso já me forma de uma certa maneira em relação a ser simpático para mim, a ideia de alguém que não porque a minha família era bem proletária, né? Meu pai era pescador, depois ele vem para cá, para São Paulo, ele vai trabalhar na construção civil e depois é que ele vira marceneiro. Mas, assim, essa história da família é uma história que já desconstruiu algumas imagens e algumas ideias que eu poderia ter, dizendo, olha, é bom ser comunista, é bom ser escritor, né? Sim. É bom ser um intelectual, né? Que assim era o ídolo do meu pai. Então eu vou para a Igreja Metodista e na Igreja Metodista eu sempre fui assim meio radical, meio não, muito radical. Então eu falei, o que é ser metodista até o fim? É ser missionária. E eu vou para o Instituto Metodista em 66 com aquele grupo de meninas, todas meninas menores de idade, adolescentes, né? Que já vem também com uma consciência social bem forte. Principalmente as gaúchas que vinham, né? Era uma época em que você já era... toda a juventude e adolescência estava meio sublevada, né? Do mundo inteiro, entre 66 até 68, o auge é 68. Então a gente lá no Instituto Metodista, a gente vai ter aulas, inclusive ficávamos internas lá, né? A gente vai ter aula da teologia da libertação, inclusive, né? Que vai aos poucos... e tinha também 2 horas por dia obrigatórias de biblioteca, com uma biblioteca múltipla. Tinha de tudo que você quiser. E eu adorava ler. Então eu ficava lendo Simone de Beauvoir, Sartre, sabe? Várias como é que chama? Dom Helder Câmara, né? Todas essas pessoas que na época... as pessoas liam, né? E liam bastante. E isso vai tornando a minha consciência cada vez mais política em relação às coisas. E aí a gente começa a querer sair para participar das passeatas do movimento estudantil de secundaristas na época. Né? E aí começamos a brigar com a direção, que eram 2 reitoras, que não queriam deixar a gente participar,
Porque a gente, até entendo hoje, né? A gente sim. era menor de idade, Sim. os pais estavam longe, era muita responsabilidade deixar a gente sair do Instituto Metodista para ir na passeata, Sim. né, fora. E aí a gente conseguiu fazer um movimento para tirar as duas reitoras, tiramos as duas reitoras. Entrou um outro reitor que era uma pessoa mais progressista, e aí a gente vai fazer contato com todo o movimento estudantil da época. A gente vai começar a discutir com o pessoal da igreja que já estava saindo da igreja e indo para um movimento que começou com a JOC, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, tal, que depois forma uma organização de esquerda chamada Ação Popular. Mas até esse momento, a gente nem sabia que tudo isso existia. A gente só queria fazer militância, participar, né? O mundo estava, os jovens estavam na rua, né? E a gente queria isso também. Sim. E aí esse pastor que entrou como reitor lá, era um pastor que disse, não, pede autorização para os pais, eles mandam e aí vocês vão. Quase como uma excursão, assim. Sim. A gente saía, é verdade, era na Chácara Flora, a gente lotava o bonde que saía da Chácara Flora e ia até a Praça João Mendes e estava lá, né? Inclusive participamos, que foi o marco, foi a participação na passeata do 1º de maio de 1968, que foi a passeata que deram a pedrada na cabeça do governador. O governador saiu. Não sei se era o Abreu Sodré ou o Laudo Natel, acho que era o Abreu Sodré, que levou a pedrada e aí ele saiu junto com todo mundo e a esquerda tomou conta do palanque. E aí virou uma grande manifestação de 100 mil pessoas, com várias palavras de ordem. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que assim, é todo um processo, né? Que tem um momento em que, não tem um momento em que eu virei de esquerda, né? Foi indo, né? Eu fui fazendo algumas escolhas em que eu acabei virando militante da LN. Então eu começo a ler literatura aí, assim, coisas da Academia de Moscou, né? Quando era a União Soviética, claro, não essa coisa que está aí agora. E a gente começou a fazer contato com gente que já estava organizado em grupos de esquerda. Aí eu decidi que eu não queria mais ser missionária, que eu ia fazer faculdade, fui fazer o curso de serviço social, mudei algumas concepções a respeito que o inferno não existe, né? Porque na teologia não existe, existe na religião popular, né? E aí, quando eu entro na faculdade, eu entro já pensando nisso, né? Tipo assim, quero fazer contato com gente de esquerda de verdade. Aí tem uma palestra para os calouros, eu fui fazer o curso noturno, porque eu arrumei trabalho num banco durante o dia. E no curso noturno é que estava o povo mais pobre, né? Na Faculdade Paulista de Serviço Social. E a palestra era sobre a reforma universitária. E quem fez a palestra foi um cara da LN, um artista, inclusive, Benetazo, que depois morreu. 2 anos depois ele foi assassinado de forma brutal pela repressão, né? E aí na palestra a gente fala, né? Você é jovem, você, né? Quer participar das coisas. Aí eu comecei a dar uns palpites e tal. E aí o pessoal que estava lá organizando era da LN. E aí eu já fico de olho, né? Olha, ela tem uma boa ligação. Virei presidente do centro acadêmico e aí virei apoio logístico da LN e também da frente de massas, né? Porque tinha 2. E isso é uma coisa, acho que muito importante de falar. Que as pessoas, quando falam da esquerda, né, dessa época, da resistência à ditadura, em geral eles falam da esquerda armada, de quem pegou em armas, de quem praticou ações de expropriação, né, em banco, de quem justiçou algumas pessoas que eram torturadores e tal. Mas não, essa esquerda só se manteve enquanto esquerda armada porque tinha por trás todo um grupo que não era armado, que não pegou em armas, que não estava clandestino, que estava na legalidade e que dava suporte. Né? Então, assim, isso é uma coisa importante porque sempre que se fala da esquerda, as pessoas colocam a esquerda que pegou em armas, que ficou conhecida por isso, né?
como os heróis. E os anônimos, que fomos nós outros, Sim. né? Que é quem garantiu, de certa forma, a sobrevivência desses grupos, as pessoas esquecem. Não é que elas esquecem, é que... Tem um peso diferente, digamos assim. Sim. Então, fulano pegou em armas e tal, mas alguém deu suporte para ele ficar lá, chegar lá e conseguir sobreviver pelo menos por algum tempo. Né? Sim, sim. Então a história é cumprida, né? Começa em 66 e vem até hoje, porque eu não deixei de ser de esquerda. Sim, né? lógico. E nem de ser socialista. Né? Consegui, pelo menos, manter essa identidade. É parte da minha identidade. Sim, né? com certeza. Muito vem desde o berço e você também construiu, então faz parte de quem você é, né? E sobrevivi, inclusive. Sim, né? exatamente. Para contar essa história. Exato. E aí você conta essa história nesse seu novo livro, que foi lançado em janeiro de 2022, certo? Não, ele foi... foi... isso. Isso. O primeiro lançamento oficial foi em 7 de fevereiro. Na livraria Martins Fontes. E aí você fala sobre essas suas memórias de quando você foi presa, foi detida na Torre das Donzelas, como era chamada na época. E aí você tenta fazer reverter esse sentido, né, com a Torre das Guerreiras, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu queria te perguntar, como foi que você chegou na Torre das Donzelas? Como foi esse momento da sua prisão? Foi uma coisa reacionária? Você estava num movimento e te prenderam? Alguém te disse alguma coisa ou você só foi levada, ninguém te falou nada? Como foi esse momento da detenção? É que primeiro a repressão em 1970, né, que é quando eu fui presa, em 11 de julho de 70, ela não era uma prisão oficial. Eles você não ia preso e dali a pouco ia na frente do juiz, né? Sim. E eu estava em contato com várias pessoas da LN, né, que já era uma organização, que é a organização que sai do PCB, que tem o Carlos Marighella, o Toledo, né? O Joaquim Câmara Ferreira, que eram as direções e que rompem, né, com o Partido Comunista Brasileiro. Eles já eram direção também do Partido Comunista e vêm formar a ala Marighella, que depois vira a Ação Libertadora Nacional. Então, eu quando vou entrar, eu entro pelo movimento estudantil. Não é que tem um momento que te dá uma fichinha e você uma assina, carteirinha. uma carteirinha, né, como a gente pensa que são os partidos. Você vai fazendo as coisas e aí quando você vê, você tá já dentro. Mas não é que a gente vai fazendo de bobeira, não. Você, de certa forma, você sabe que está assumindo um compromisso com um determinado grupo e você quer militar naquele grupo. É uma escolha, né? Mas no começo a gente estava no centro acadêmico e a escola de serviço social é uma escola que a maioria eram mulheres naquela época, agora que tem mais homens. E tinha uns bailinhos que o pessoal do CAOC fazia, que era só homem, da escola de sociologia e política também faziam, que a gente organizava essas festas. E como era um grupo de uma faculdade de mulheres, né? Vendia convite pra caramba para os homens e ainda tinha um bar, né, que ficava para o centro acadêmico. E essa grana a gente usava para comprar, na época, não era, depois, que vem depois do mimeógrafo, né? A offset, para poder imprimir panfleto, a gente fazia panfletagem, a gente fazia distribuição de mosquitinhos, aqueles papeizinhos pequenininhos, né? Convocando para passeata, a gente participava de passeatas, a gente pegava essa grana e se alguém dentro dos grupos clandestinos estava precisando de dinheiro para se manter, a gente dava, a gente arrumava casa para abrigar as pessoas que estavam sendo procuradas pela polícia. E é assim que eu vou presa. Ah, entendi. Eu morava numa república de estudantes, né? Eram eu e mais duas meninas, e a outra minha amiga Edinaura também estava ligada à LN e era companheira do Rafael de Falco, que foi o último presidente eleito da UEE naquela época, né? E que também era da LN. E de vez em quando ele ia dormir lá em casa porque ele também já estava sendo procurado pela repressão, né?
Então a gente, um dia eu tô chegando em casa, a polícia tá lá, né? Tá lá sim, não é a polícia tá lá. Eles já tinham chegado antes de mim, um domingo. E aí eu ponho a chave na porta, quando eu abro, uma pessoa com uma metralhadora na mão me recebe, o Capitão Maurício. Que hoje é um avôzinho muito simpático, que mora lá no Guarujá, que passeia com seus netinhos, sabe a banalidade do mal? Então, e aí ele estava lá, mas quando eu entro eu olho, mas eu não... Você quando entra... Eu levei não cheguei nem a levar susto a princípio, Sim. porque a casa estava cheia de gente, porque eles tinham chegado cedo e estavam lá esperando todo mundo que chegasse. Nossa. E foi todo mundo preso. Eles ficaram uma semana na minha casa, prendendo todo mundo que chegou. Não importa quem fosse, parente, amigo, colega. Pisou na casa. E eu era uma pessoa muito popular, sabe? Sim. Então, eu tinha muitos amigos que iam lá, muita gente que visitava, que ia buscar gente para sair, para fazer, tomar chopp na sexta-feira à noite, coisas do gênero. E essas pessoas todas foram. Mas quando eu entro, que eu vejo aquele monte de gente em casa, eu virei pro povo, eu vi a minha amiga num canto, eu falei, nossa, vocês estão fazendo alguma festa? Aí eu baixo o olho, né? Aquela coisa apavorante, tem um cara com uma metralhadora apontada para mim e um monte de homens, né, armados, uns armários armados, apontando o revólver. E aí é apavorante, aí você já se vê, é aquela coisa, né? Eu, além da adrenalina, né, o frio, né? Essa é a sensação que eu descrevo no livro. Eu sentia frio o tempo todo. Era frio porque eu sabia o que podia acontecer. Né? Bom, quando você é recebida com uma metralhadora, se fosse hoje você ia achar que eram bandidos assaltando a sua casa. Eu imagino que deve ser a mesma sensação. Sim. E aí a gente foi para a Operação Bandeirantes, que naquela época ainda nem era do ICOD, que era comandada pelo Ustra. E ficamos entre a Operação Bandeirantes, do dia 11 de julho ao dia 25 de agosto, nós ficamos 19 dias na OBAN, e de lá a gente foi para o DOPS, e aí sim, que era chefiado pelo Fleury, né? Que é quando a gente faz a parte cartorial, que aí a sua prisão se torna oficial. Sim. Aí eles preparavam todo papelada para você poder, você pode receber visita da família, e você pode também receber, assinar, né, seu depoimento, tudo isso. Mas a coisa do pavor, a ideia de que você pode ser torturada, que você pode ser pendurado no pau de arara a qualquer momento, permanece, mesmo quando você chega na fase cartorial. Né? E eles faziam questão de deixar claro que isso podia acontecer. Sim. Né? Aí de lá, depois de fazer tudo isso, é que a gente foi para a torre. E aí, estar na torre foi assim um aprendizado, eu não queria sair. Sabe, o mundo estava acabando aqui fora, a esquerda toda sendo dizimada, morta, torturada, banida, enfim. E não se podia falar de política, não se podia andar com um livro, sei lá. Eu tinha um livro que chamava Manifesto ao Serviço do Personalismo em casa, que é um livro até meio boboca agora. Quando eles viram o manifesto, eles pegaram o livro e levaram, porque a palavra manifesto lembrava um livro chamado Manifesto Comunista. Sim. Né? Então, você tinha que tomar cuidado com que livro você andava na rua. Né? Com certas palavras você não podia falar, não podia fazer estudo em grupo. A gente fazia, mas não podia. Sim. Né? Tudo, teu vizinho podia te denunciar. Então, mas aí a gente, quando chega na torre, você está com companheiras, com gente solidária, você pode falar o que quiser, você pode ler o que quiser, você pode aprender com... Eu tinha uma professora lá, da USP, a Maria do Carmo Campelo de Souza, a Carmute, que era professora de teoria política, de ciência política, né? E a Carmute ensinou francês pra gente, enquanto a gente estava lá.
né? Ela lia uns livros em francês que não tinham tradução e traduzia o livro, né? E para a gente discutir. Sim. Então, a convivência era muito solidária, a gente dividia, era um grande coletivo que se protegia, inclusive. Todo mundo, não tinha as divergências políticas entre os grupos, até eram discutidas, mas não eram, a gente sabia, quer dizer, não eram razão para a gente se desentender, porque a gente sabia que estava todo mundo no mesmo barco e que a gente tinha que criar formas de conviver ali que tornasse o dia a dia mais suave, porque todo mundo sabia o que as pessoas tinham passado. E tem um detalhe que depois, quando eu estava escrevendo o livro, eu não sei se eu falo isso no livro, eu lembrei, nós nunca contamos uma para outra as torturas. A gente sabia que algumas tinham sofrido mais porque tinham mais comprometimento, outras menos, mas que todo mundo tinha passado por tortura, mas a gente nunca contou uma para outra lá dentro o que é que tinha acontecido, né? Sim. A gente ouvia, a gente sabia, mas então era um clima muito fraterno, muito... Não é nem de colégio interno, era mais do que de colégio interno, porque era gente que estava discutindo quem ia ser o próximo ministro da Educação, que naquela época já seria o Paulo Freire, em 1970, né? Que ele já estava exilado. Porque na sociedade que a gente visualizava, ia acontecer dali a pouco. Sim. Apesar da gente estar vendo a destruição física, né? O extermínio da esquerda. Mas a gente não dava tempo de entrar em depressão, sabe? Sim. Tinha os trabalhos manuais que a gente fazia, tinha a semana que você fazia dupla para cozinhar a comida, inclusive tinha a Terezinha Zerbini, estava lá com a gente, que era a esposa do general Zerbini, lá de Lorena, que resistiu ao golpe, né? Ela já morreu. E o general tinha um sítio grande, uma fazenda, não sei direito, que a comida chegava pra gente em sacos, né? Um saco de melão, de arroz, e coisas muito pernil, né? E a gente cozinhava, então, e a gente comia muito bem, porque a gente não comia o marmitão que vinha do quartel, né, para as pessoas. A gente cozinhava, conseguiu, né, fazer a nossa cozinha e cozinhar a nossa própria comida. E dentro da torre, as celas ficavam abertas o dia inteiro. A gente andava muito, né, entre uma cela e outra. Então, só à noite, depois das 10 da noite, que elas trancavam. Sim. Né, as carcereiras trancavam. E a gente era muito respeitada pelo pessoal da carceragem, pelas presas comuns. Mesmo os presos comuns com os homens, eles sabiam, né, que a gente, não que a gente era diferente, mas que a nossa motivação era outra. Era outra, sim. E que era um bando de gente muito jovem, muito corajosa. Então, tudo isso dava... Quando meu irmão foi me buscar, quando saiu o alvará de soltura, em fim de abril, né? Fim de abril, março, acho que fim de março. Meu irmão que foi me esperar lá em frente ao presídio, eu levei 5 horas para sair. Porque eu estava com medo de sair. Realmente eu estava com medo. Era pior lá fora do que lá dentro, né? Sim. Então... o cotidiano lá era tranquilo, eu estava entre amigas, irmãs, iguais, né? Era livre, digamos assim. Sim. A sensação de liberdade de poder fazer e falar o que minha consciência mandasse, né? Era muito, muito, muito fraterno, muito uma sensação de... Era aquela comunidade que eu queria pertencer pro resto da vida, sabe? Sim. E essa torre que você está comentando é a Torre das Donzelas, que era majoritariamente ocupada por mulheres, completamente, na verdade, era só né? mulheres. Só mulheres. E aí houve um momento que vocês olharam para esse título, Torre das Donzelas, e não fez sentido na cabeça de vocês. E aí vocês decidiram mudar para Torre das Guerreiras. Mas não foi lá. Não foi? Agora que com o meu livro, que começou a criar um clima de que... Porque quando eu estou escrevendo,
eu chamei duas amigas lá da época, duas guerreiras lá da torre, né? A Maria Aparecida Costa e a Tânia Rodrigues Mendes, que lê para ler, e eu fiquei comentando, eu falei, que coisa horrível, né? Quem inventou esse título? Tem uma carga, né? Traz toda uma... Aí eles disseram, não, esse nome ficou porque os homens, que inclusive faziam poesia, música, tudo falando da Torre das Donzelas, os presos homens políticos. E aí a gente falou, pô, mas eu não acho que pega bem chamar a gente de... Não tinha nenhuma donzela lá. Sim. Né? Ninguém estava esperando o príncipe encantado. Sim. A gente estava lutando em pé de igualdade. Aí eu falei, não. Aí a gente concordou que tinha mais... Quem estava lá era guerreira, não era donzela, né? E é a primeira vez que isso acontece, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de saber, que fui eu que consegui demarcar esse espaço aí. Que mulher donzela o quê, gente? Sim, a gente estava em pé de igualdade, lutando, sofrendo, passando pelas mesmas coisas. Mas é o imaginário masculino, né? Sim. Aquelas mulheres lá. Precisam ser resgatadas, né? Isso. Sim. E a torre era um mostruário para os grupos que vinham da anistia, de grupos contra a tortura, de direitos humanos, tudo, para mostrar como eram bem tratados os presos políticos no Brasil, sabe? E então, a própria repressão gosta muito de usar essa expressão Torre das Donzelas, né? Que os homens políticos, presos políticos inventaram, mas a gente... Então, assim, era uma torre que continha mulheres guerreiras que estavam na luta e que sofreram as mesmas consequências que os homens, até piores, né? Porque as mulheres engravidam. E tinha muitas mulheres que foram presas grávidas. Sim. Que é algo que também... Só a perspectiva feminina para lembrar de observar isso quando escreve um livro sobre esse período, né? Sim. Porque o homem não engravida, então ele não faz ideia do que pode acontecer quando você vai ou presa grávida, ou quando você fica grávida, está na vida clandestina, na luta, e decide que vai ter o filho. Você e seu companheiro decidem que vai ter o filho, mesmo sabendo do que pode acontecer. Mas acreditar no futuro, na construção de uma outra sociedade, é tão forte que a pessoa fala, não, eu vou ter o filho para ele viver nessa sociedade que eu pretendo construir. Sim, né? Sim. Então, e eu entrevisto várias mulheres que estavam grávidas na época e tem alguns relatos dela, porque era algo para mim completamente incompreensível. Sim. Como que você fica grávida e mantém a gravidez numa situação dessas, Sim. né?